Jesus, que sejamos então mais uma vez abraçados, envolvidos pela espiritualidade que já se faz aqui junto com nós, que nós possamos então aproveitar ao máximo que nos é reservado. Então hoje nós falaremos sobre algo que atinge todos nós encarnados neste plano. Algo que não importa onde estivermos, não importa quanto nós nos esconda, nos achará. Algo que nos encontrará, esteja nós no palácio luxuoso ou na choupana modesta. Algo que, se você ainda não sentiu, não quero ser eu a chata aqui, mas vai sentir. Estamos falando da dor, da aflição, da angústia. E o porquê que eu venho aqui e digo que todos, se não sentiu, vai sentir. Porque nós estamos num mundo de prova e expiação, onde a dor é material didático. Onde a função da dor em nós, na nossa vida, é nos ensinar. Porque a grande maioria de nós ainda é incapaz de aprender pelo amor. E tem um ditado que circula no meio espírita que é muito verdadeiro. Se não for pelo amor, será pela dor. Todos vamos aprender e todos vamos evoluir. Mas a gente pode escolher qual o meio vai escolher, né? Vai seguir. Na dor, então, se a gente ainda não consegue aprender no amor, de tempos em tempos vem a dor e te dá um empurrão lá na frente. Quer ver? Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo bem material. Nasce um espírito, ele vem, reencarna numa família amorosa, numa família harmoniosa, bem estruturada, onde ali ele recebe o amor, o carinho e virtudes. Aí esse espírito cresce, se torna jovem, só faz bobagem, abusa da liberdade que tem, magoa aqueles que o amam, enfim. E aí sofre um acidente, vamos dizer um acidente de carro, e fica tetraplégico. Não é aí, meus irmãos, alguém sendo obrigado a voltar para si? Não é alguém aí se vê obrigado a refletir do uso que fez da liberdade que teve? Não é aí um ser que se obriga a se tornar mais humilde porque se tornará totalmente dependente do próximo? Não é então a dor ensinando a criatura que se recusou a aprender pelo amor? Esse então é o papel da dor na nossa vida, nos ensinar. Mas nem todos aproveitam a lição. Muitos ainda se revoltam, se vitimizam, caem em lágrimas infinitas e acabam perdendo um tempo, uma oportunidade preciosa de evoluir, né? Aí terá que voltar em outras existências, quem sabe em situações piores, até que se canse e resolva então fazer diferente, se transformar. Pois assim haja a misericórdia de Deus para conosco. Nos permite errar, até que nós se canse. Porque não existe um ser que vai viver perpetuamente no erro. Chega uma hora que cansa. E a pessoa vai querer melhorar, vai querer evoluir. E existem dores que elas vêm conosco, que elas fazem parte da nossa trajetória, da nossa programação reencarnatória, que
que nos acompanham desde sempre, que são o eu acertando contas com a justiça divina. Então, às vezes a gente traz para quitar nossas dívidas, recolher o lixo que eu espalhei aqui em outras vidas, né? E existem dores que é da natureza humana, por exemplo, a perda de um ente querido, quando um ser amado volta primeiro que nós para a vida espiritual, dói, e aí nós chamamos isso de luto. Quem não sentiu ainda vai sentir, e dói. Mas a grande maioria das nossas dores são criadas por nós mesmos, aqui nessa existência ainda. Pela nossa imprevidência, pelo descumprimento das leis de Deus, pela nossa invigilância, pelo nosso orgulho, enfim. Quando nós criamos necessidades desnecessárias, por exemplo, a gente tem o costume de criar necessidades que não faz sentido. E aí a gente sofre por isso. Acha que é uma necessidade, mas não é. Imaginemos, por exemplo, como sofre o ganancioso quando não consegue aquilo que ambiciona. Quanto sofre o avarento quando se vê obrigado a se desfazer daquilo que acumulou. É sofrimento. Quanto sofre o invejoso quando não tem o que inveja no outro. São torturas para quem sente. Quanto sofre a criatura que se afasta por não conseguir lidar com a família difícil, que não consegue perdoar, que se isola. E a dor, ela chega até nós das mais variadas formas. As dores físicas, as dores morais, as dores materiais. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre as dores da carne daqui, porque é que estamos aqui na carne, então é como a gente entende melhor. Por exemplo, na doença. A pessoa que adoece, ela não se torna mais humilde, não se torna mais sensível, ela não dá mais valor para a saúde. E quando um ser amado adoece, nós que estamos ao redor, não nos tornamos mais empáticos, não nos enchemos de compaixão. Então a dor, ela tem esse papel de tirar de nós o nosso melhor, provocar na dificuldade financeira também. Não damos mais valor àquilo que temos, àquilo que conseguimos com o nosso trabalho. E nas calamidades, não nos tornamos extremamente caridosos. Então a função da dor, ela, se a gente for analisar, ela é maravilhosa. Ela desperta em nós o melhor. Pelo menos assim deveria ser. Claro que existem irmãos nossos ainda que não conseguem, por enquanto. Mas existe algo incrível sobre a dor. E aí eu lembro da fala de Haroldo, que ele diz que a dor nos iguala. A dor nos coloca no mesmo patamar, um do ladinho do outro. A dor de um cálculo renal é a mesma no rico e no pobre. É a mesma dor. A dor de uma contusão, ela é igualzinha na criança e no idoso. A dor da fome, ela é a mesma para alguém aqui em Fontoura ou alguém lá no Nordeste. A dor do parto, ela é igual para uma mulher aqui no Brasil ou lá no Japão, lá na África, é a mesma dor. O infarto que mata um paciente é o mesmo que mata o médico. E a dor do luto é a mesma que sente o evangélico, que sente o católico, que sente o crente, que sente o espírita. É a mesma.
Então não importa a nossa cor de pele, a nossa classe social, a nossa condição financeira, a nossa crença religiosa, não importa. Diante da dor nós somos todos iguais. Mas o que então nos diferencia uns dos outros? A forma como nós enfrentamos a dor. Como nós nos comportamos diante da dor. Isso nos diferencia uns dos outros. É aí que nós podemos fazer as nossas escolhas. Podemos decidir se vamos aprender com aquela dor, nos tornando resilientes, compreensivos, fortes, resignados, lembrando que ser forte não é não sentir a dor. Ser forte é, apesar de estar doendo muito, continuar. Ou nós podemos sucumbir diante dela, nos entregar, nos vitimizar, não fazer nada para mudar, para melhorar, e muitas vezes colocarmos uma encarnação inteira a perder por conta disso, desperdiçar o fruto do trabalho. Mas, se escolhermos então seguir em frente, apesar das dores, nós encontraremos muita ajuda do alto. Isso a gente sabe. Em Cristo, nós encontraremos muitas respostas, todas as respostas. E aí tem um texto de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no item Aflições, que ele diz assim para nós: é inegável que, em vosso aprendizado terrestre, atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. E ele fala aqui do que nós já construímos, dos nossos valores já adquiridos, do que já aprendemos, do que já trazemos. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sobre os embates de tormenta cruel. E aí a gente pode dizer o seguinte: conviver entre pessoas, entre seres humanos é difícil, é complicado. Pessoas nos magoam, nos decepcionam, da mesma forma que nós magoamos, ferimos, decepcionamos. As esperanças parecerão distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. E quem já não experimentou a ingratidão? Quem já não deu o melhor de si e recebeu em troca a ingratidão? E isso não quer dizer que não devemos dar ainda o melhor de si. Outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do planeta. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo, não vos será proibido chorar. E é como a gente falou antes, não é não sentir, a gente precisa sentir, certo? Não será proibido chorar. Então não é porque a gente tem de repente um pouquinho de conhecimento que tudo continua, que a gente que tudo passa, que tudo melhora, que tu não vai sentir. Vai sentir, faz parte da nossa inferioridade ainda esses sentimentos. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Então, Jesus está entre nós. E se nós buscarmos, nós seremos atendidos. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens?
Às vezes a gente faz isso. Por fazer coisas erradas ainda, acharmos que Jesus não vai nos ouvir, não vai nos atender, não vai nos auxiliar. E é errado. Ele vai. Ele ama cada um de nós, com os nossos defeitos, as nossas fraquezas, porque Ele sabe que nós chegaremos lá. Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos atinge, Ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante, com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Então, Emmanuel nos diz aqui que os sofrimentos virão, as dores virão, mas que Jesus está do nosso lado. Está claro para nós isso. E diante das nossas dores, nós devemos nos fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é: eu estou causando essa dor? Eu posso fazer algo para acabar com essa dor, com essa aflição, com esse sofrimento? Se a resposta for sim, o trabalho vai nos ajudar. O trabalho no bem, na nossa reforma íntima, na corrigenda dos nossos erros, sempre em Cristo. Se a resposta for não, eu não estou criando essa dor, mas ela está aqui, que possamos dizer o seguinte: Senhor, dai-me coragem para mudar o que pode ser mudado, serenidade para aceitar o que não posso mudar e sabedoria para distinguir as duas coisas. E silenciar, fazer tudo o que puder e silenciar os pensamentos, o coração, e esperar para escutar o que Deus vai nos falar, porque Deus fala conosco. Ele fala de muitas formas, mas nós precisamos estar atentos para ouvir. Fala através de um conselho. Quantas vezes a gente está se sentindo perdido, angustiado, e vem alguém e diz poucas palavras e clareia. Não é Deus agindo? Ele fala através de um abraço. Às vezes tudo que precisamos é só um abraço. Só. Ele nos fala através de um sorriso que recebemos, que damos. Nos fala através de uma palestra que ouvimos, seja na casa espírita, seja no YouTube, seja na igreja, seja onde for. E ele fala conosco através da música. E eu trago uma música aqui, e eu vou pedir para vocês, se for possível, fechar os olhos e deixar a música entrar, porque ela é profunda. Ela é Deus falando.
tentando me guiar. Nem tudo que vai é perto, eu sei. Nem tudo que dói eu devo temer. Há um propósito além do que vejo, mesmo quando eu não compreendo. E no tempo eu comecei a entender que esperar também é crescer. Nada se perde no caminho da alma, nem a dor que fere, nem a lágrima calma. Tudo se transforma, tudo tem razão. Mesmo no silêncio existe direção. Nada é em vão, tudo é construção. Cada queda é parte da evolução. E quando a vida parece desabar, é o céu ensinando a recomeçar. Se a noite chegou, ela vai passar. Se o medo calou, eu vou confiar. Existe um caminho além do que eu vejo. Existe um cuidado em cada desejo. Não estou só, mesmo sem ver. Algo maior me faz viver. Nada se perde no caminho da alma, nem a dor que fere, nem a lágrima calma. Tudo se transforma, tudo tem razão. Mesmo no silêncio existe direção. Nada é em vão, tudo é construção. Cada queda é parte da evolução. E quando a vida parece desabar, é o céu me ensinando a continuar. E quando tudo parecer o fim, é só a alma voltando pra si. Então, meus irmãos, quando doer muito aqui dentro, lembremos que não estamos só e que nada é em vão. E lembremos também que Jesus, ele não nos prometeu um mar calmo, mas ele nos prometeu que estaria no barco conosco. Então confiemos sempre. Eu garanto que por mais que doa, seja qual for a tua dor, ela vai passar. E que possamos sempre aprender com ela. Então, que assim seja.